Hoje em dia, com as redações multiplataforma, que você tem o jornal impresso, tem a internet, tem os mobiles, então você não tem mais um fechamento, você tem várias entregas que a gente chama ao longo do dia. Isso torna o corre-corre maior. Mas isso também não pode servir de desculpa para a gente errar. O jornal, né, e revista principalmente, são os que têm que errar menos, porque a gente tem mais tempo de apuração. O jornal você tem ali algumas horas para tentar descobrir se aquilo ali é uma farsa ou se te venderam uma coisa, turbinaram um assunto que não é bem aquilo. O jornal, por outro lado, o impresso, ele não é corrigível. Você erra e o que está ali na mão do leitor, o erro está ali e não pode ser apagado. Na internet, você erra, você consegue entrar dentro da internet e corrigir imediatamente. Então o alcance do erro é menor. Outro ponto que também fica claro é que em uma imprensa ávida por entretenimento, notícias sem importância, como o abraço corporativo, facilmente ganham espaço. A vida é um mix. Eu acho que eu tenho que dar para o meu leitor, que é o meu cliente, um pouco de tudo. Tinha uma época que havia briga para dar furo no jardim zoológico, o nascimento de um animal, que é importante, mas eu acho que até mesmo o que nós chamávamos naquela época de fait divers, aquele fait divers, mesmo ele é possível, a gente tem feito essa matéria leve, mas com alguma questão importante por trás. Essas notícias são importantes, né, para contrabalançar, para não ficar um jornal presunçoso, né, arrogante, de que só trata de problemas sérios, e para poder também ampliar o seu leque de leitores, né, até pela sobrevivência financeira, para vender e tal. Falta criatividade nas pautas, né, pensar em coisas diferentes. Há uma dependência enorme das assessorias de imprensa, isso o filme mostra também, que um monte de jornalista compra aquilo que veio da assessoria acriticamente. E até uma passagem interessante, ele mostra que em outras matérias de comportamento, eles usam o tal consultor para falar de dente separado, para falar de raiva no trânsito. Então, o repórter está tão preguiçoso de encontrar seus personagens que usa o assessor de imprensa até para isso. Em um ano de filmagem, apenas um dos entrevistadores contestou a pauta de Arit Nem. O nome, aliás, é um anagrama da palavra mentira. Cria um laço que esse seja mais real. A gente está num momento bom do jornalismo, mas a gente está num momento de bombardeio de informação. Então, ou a gente põe um pouco o pé no breque e seleciona melhor o que a gente está fazendo, pelo menos nas grandes mídias, ou realmente a gente vai comprar gato por lebre. Eu tenho certeza que se daqui a 6 meses alguém inventar uma outra pegadinha dessa, muita gente vai cair de novo. O Observatório da Imprensa convidou para esta edição o jornalista Ricardo Kaufmann, diretor do filme O Abraço Corporativo, e também estão aqui para conversar conosco o professor e escritor Muniz Sodré e o jornalista da Band, Marcos Almeida. Ricardo Kaufmann, jornalista, dirigiu e produziu o documentário O Abraço Corporativo, trabalhou na Gazeta Mercantil, na Rádio Jovem Pan, no portal Star Media, na Carta Capital, foi colunista do portal Terra sobre imprensa, especializado em imprensa, cursou roteiro cinematográfico na Escola Internacional de Cine e TV de Santo Antônio de los Baños, em Cuba, e fez esse filme que é, digamos, o protagonista da nossa edição de hoje. Ricardo, eu queria saber, a história você vai contar ao longo do programa, eu queria saber o seguinte: você era um jornalista de redação, o seu currículo aqui é brilhante, e de repente você veio parar no portal Terra Magazine fazendo uma cobertura de imprensa. Foi aí que você teve a ideia de fazer uma crítica à imprensa? Boa noite, Diniz, aos demais convidados, aos espectadores. É um prazer estar aqui no Observatório para falar do Abraço Corporativo. Na verdade, foi um pouquinho antes. Eu fui escrever sobre mídia no Terra Magazine, a convite do Bob Fernandes, que me convidou exatamente após eu tê-lo procurado para convidá-lo a dar uma entrevista para o filme, o Abraço Corporativo. Aí nesse momento em que eu contei para ele do projeto, ele achou muito interessante
e achou até que fosse interessante eu começar a escrever fazer comentários sobre a cobertura da mídia semanalmente. Fiz isso durante um ano. Foi um exercício interessante para mim, porque enquanto eu estava fazendo esse trabalho, eu estava montando o filme. Quer dizer, você estava fazendo a crítica à mídia e provocando a mídia para cometer uma enorme gafe, né? É verdade, Diniz, era uma situação bastante inusitada para mim, porque era uma situação solitária nesse sentido, mas eu tinha a companhia da minha equipe, né, do filme. Enfim, na verdade, o Abraço Corporativo, ele é um filme sobre notícias irrelevantes. É uma vontade que surgiu aos poucos. Eu trabalhava em redação, depois saí de redação e, conversando com muitos colegas, a gente sentia um desconforto de perceber a quantidade de informação que não se justificava e que era publicada. E pensava no que fazer sobre isso. E pensava também nos reflexos disso para a gente, né, repórteres, jornalistas em geral, e para a sociedade como um todo. Também qual que é a função, né, do jornalista, se de fato uma parte consistente da informação veiculada não necessariamente ela está próxima da verdade, ou não exatamente. O meu problema não é com a verdade, o meu problema é com a relevância, né? E aos poucos, como eu estava aí começando, eu estava fazendo um voo, me aventurando um pouco no audiovisual, trabalhando com o pessoal de cinema, me animei. E aí um pouco começou como algo bastante mambembe, amador, com esses poucos amigos. Eu conheci algumas pessoas do meio, as pessoas foram gostando da ideia. Eu fui percebendo que, na verdade, parecia que essa vontade de falar sobre isso não estava só em mim, e que aí eu fui descobrindo nesse processo que o filme ele é um veículo para um monte de gente que tem vontade de falar sobre esse assunto, encontrasse esse canal para fazer uma discussão sobre, afinal de contas, qual que é a importância disso. Daqui a pouco vamos voltar. Marcos Almeida é chefe de reportagem da Band TV, trabalhou nas rádios Tupi, JB e Globo. No jornal O Globo passou pelas editorias de Polícia Geral e Nacional, onde cobriu 2 eleições. Dirigiu o jornalismo da Rede TV e da TV Bandeirantes e participou da implementação da rádio Band News FM. Marcos Almeida, eu queria saber, agora, na cozinha de jornal, na redação, esse assunto bateu na sua mão? Qual foi a sua reação? Bateu, eu vi muito, por fato de ter acontecido em São Paulo, graças a Deus a gente não foi atingido pelo caiu na pegadinha. Não caiu na pegadinha do Ricardo, sensacional. Mas a gente aqui no Rio também tá sujeito a cair numa dessas, tendo nas redações tanta gente jovem, com tanta vontade de fazer e fazer rápido, a gente mas inexperiente. Né? Pois é, esse é o problema. A gente acaba refém deles. O Ricardo fala que a preocupação dele na irrelevância, mas aqui, daqui a pouco ele vai explicar melhor isso, mas aqui é uma mentira, quer dizer, é um não fato, é um fato que é inventado, é um factoide, não é? Que de repente ganha vida e passa a ser uma coisa existente, né? Quer dizer, verdade. E é isso que isso ocorre muito nas redações. Quer dizer, qual o filtro que vocês têm para impedir? Eu digo vocês, não você Sim. particularmente, mas o jornalista que está, o porteiro das redações, né? Qual é o filtro que ele tem para impedir que casos como esse se repitam? Né? Antigamente, antes do Google, dessa máquina poderosa que é o Google, que é a internet, a gente pedia uma apuração ou pedia alguma pesquisa ao pessoal da pesquisa lá embaixo, que ia buscar, que demorava, mas trazia o material muito bem consolidado. Hoje você vai no Wikipedia, você vai nesses sites com informação que a gente não sabe de onde veio, corre esse risco.